Oi, gente, um bom dia. Hoje com mais um capítulo do nosso livro Deus e o Dinheiro. Vamos para mais uma verdade bíblica das 40 verdades bíblicas sobre finanças. Hoje é o capítulo 6. Acima das riquezas, Deus deve ser a nossa maior alegria. Deus nunca vai abandonar-nos, e se Ele for a nossa fonte de contentamento, seremos felizes, tendo pouco ou tendo muito. Muita gente confunde, né? Vou ler um versículo aqui. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5. Gente, é fácil ler, né? No mundo que vivemos é fácil ler, é fácil falar, mas eu acredito que não só para mim, mas para você também é difícil viver, né? Esse versículo é difícil no mundo, né? Cheio de opções, né? Cheio de uma infinidade de produtos para comprar e coisas para fazer, né? A gente se contentar em não focar no lugar errado, né? Que aconteceu já comigo muitas vezes. Em Deuteronômio 28:1, encontramos: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. E o Senhor vai definindo bênçãos que estarão sobre eles até o verso 14. Essa é a rota do caminho do contentamento através da obediência. Ele fala nesse capítulo, gente, que a gente muitas vezes, principalmente o crente, né, eu estou falando de evangélicos, né, que esse livro ele é um livro evangélico, a gente foca no lugar errado. A gente coloca a nossa alegria no dinheiro, né, a gente foca no material e não no espiritual. E ele coloca aqui uma verdade, né, muito verdade. A maioria dos crentes saem de casa pela manhã à procura de dinheiro, né? A maioria das pessoas vão trabalhar, vão cuidar da vida pensando em dinheiro, 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 né? Bens materiais, porque precisa comprar isso, porque precisa comprar aquilo. Precisa sim, mas será que precisa mesmo, né? Aqui a gente tá falando o básico, né? Vamos falar de comida, né? Precisa, a gente precisa comer, senão a gente não consegue viver. Mas vou falar por mim, muitas vezes a gente vai fazer compras. Eu vou fazer compra que se eu pensar durante 5 minutos, eu vou refletir, será que eu preciso mesmo comprar isso? Será que isso vai ser útil? Será que isso vai ser necessário? E ele fala que, né, que os crentes eles saem à procura de dinheiro, desesperados, sem oração, sem instrução de Deus e sem uma definição correta de um contentamento. Ele foca tanto no dinheiro que ele esquece que tem coisas bem mais importantes do que dinheiro, que é buscar primeiro a direção de Deus, do Espírito Santo, que é buscar primeiro o contentamento. E ele foca muito nesse capítulo que né, se a gente não está contente em Deus, o dinheiro nunca vai trazer a felicidade que a gente procura. Muitas pessoas que eu conheço, até a minha volta, falam, quando eu ganhar na Mega Sena, né, tá tudo resolvido. Infelizmente não está, porque o dinheiro ele não resolve, né, ele não muda a pessoa, ele só intensifica o que a pessoa já é. E às vezes a pessoa ela tá, né, tão focada em dinheiro, 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 que quando o dinheiro vem, as coisas pioram. Porque a pessoa que ela já tem um problema, né, ela tendo dinheiro, aquele problema, aquele malefício ou até aquele vício, ele só vai intensificar, né? Então as pessoas elas focam que o dinheiro vai trazer alegria. E eu já falei aqui em outros capítulos anteriores, né, que tem um professor nosso que fala, né, se dinheiro traz felicidade eu não sei, mas que dá uma tristeza quando tá faltando, dá, né? Então assim, a gente sabe que falta de dinheiro é triste, mas a gente não pode focar a nossa alegria em dinheiro. Só vou ser feliz quando tiver dinheiro,
Só vou ser feliz quando eu tiver ganhado na Mega Sena, porque, né, a Mega Sena a gente coloca a fé em outro lugar que não é Deus. Então, será que está certo, né, dessa forma? Deus nos preparou, sim, para que sejamos conquistadores e trabalhadores, mas não antes de nos chamar a amá-lo de todo o coração e de todo o nosso ser. E muitas vezes a gente lê versículos que a gente lê só a parte que a gente gosta, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele coloca aqui que é bem interessante, né? Todos gostam desse texto. Contudo, muitos esquecem de ver os versículos anteriores. Por que ele coloca, né, que tudo posso naquele que me fortalece? Então, até uma dica, Filipenses 4:3, é você ler os versículos que antecedem o Filipenses 4:13, para você entender o contexto do tudo posso naquele que me fortalece, na luta que ele estava passando, para ele ter chegado nesse contexto do versículo de Filipenses. Então, nem tudo são flores. A gente pega, a maioria das vezes, né, nós seres humanos, a parte que nos interessa, a parte que nos conforta. E o Evangelho não é só flores, né? A gente sabe que o Evangelho tem a parte de lutas também, não só de vitórias. Aí a gente vai finalizar aqui com o começo do livro, que é o versículo de Hebreus 13:5. Nunca devemos ler o texto de Hebreus 13:5, que foi base para este conselho, entendendo que Deus quer que tenhamos poucos e sejamos felizes com o pouco. O que Deus quer nos ensinar neste texto é que tenhamos o foco correto e a fonte de contentamento correta, sabendo que Deus nunca vai nos abandonar. E se Ele for a nossa fonte de contentamento, seremos felizes, tendo pouco ou tendo muito. Então fica aqui uma reflexão, né, nesse começo de ano. Esse é o primeiro vídeo do ano, né? Eu não consegui gravar vídeo ainda, primeiro. Então fica essa reflexão. Aonde está o foco do teu contentamento? Está em Deus ou está no dinheiro? E dinheiro que eu tô falando não é só o dinheiro, né, o papel, mas no material, né? Aonde está o teu foco? E se o teu foco estiver no lugar errado, né, a dica é, começa a colocar o teu foco no lugar certo. Lendo a Bíblia todos os dias antes de sair de casa, fazendo uma oração e principalmente consagrando o nosso dia e o nosso ir e o nosso vir para Deus. Fica aqui uma dica super importante para esse começo de ano, gente. Que Deus abençoe e tudo de melhor na sua vida.